No quadro Segurança de hoje, aqui na JMV TV, nós vamos falar de segurança em transporte. Aliás, segurança em transporte é uma necessidade, tanto pelos prejuízos materiais, como pela perda de produtos ao longo das rodovias. E ninguém melhor para falar conosco sobre segurança em transportes que o presidente da ASINV, Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí, em Timbó, Mário Fávero, e também transportador. Cumprimentos, Mário. Bom dia, Zé. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Mário, nós temos segurança em Santa Catarina e no Brasil para o transporte rodoviário? Zé, eu penso que segurança hoje é complicado. Existem alguns fatores que devem ser analisados. Primeiro, segurança no transportar, ou seja, quando o seu caminhão está na rodovia. Hoje existe um problema muito sério que se chama volume de veículos nas rodovias. Hoje é um complicador. Nós tivemos, por exemplo, a semana passada, um acidente com um caminhão nosso, onde numa frenagem brusca, em função de uma ultrapassagem mal feita de um automóvel, onde ele jogou o automóvel na frente do nosso caminhão, teve 1/4 da carga derrubada no chão. Então hoje, o fator de segurança é na estrada, quando o veículo está rodando nas rodovias, porque os automóveis hoje são em quantidades exageradas e não respeitam que um caminhão não tem a mesma capacidade de frenagem de um automóvel, o que acaba acontecendo, eu acredito que 80% dos acidentes é em função disso. Mário, a condição da rodovia também é essencial para a segurança no transporte. O que você diz, o que tem observado, o que tem recebido de parte daqueles que conduzem veículos sobre a situação das rodovias? Eu posso dizer que hoje as rodovias, de um modo geral, elas estão em boas condições. Agora, o problema maior é a falta de atenção dos motoristas. Ou seja, eles não respeitam a sinalização horizontal, não respeitam a sinalização vertical. É um fator primordial para acidente. Então, hoje, as estradas, de um modo geral, eu tive a oportunidade de, há um mês atrás, fui até Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e eu pude observar que as rodovias estão realmente em condições boas de tráfego. O problema também se chama pedágio, hoje, né? Não é questão de segurança, mas hoje, daqui a Cachoeiro, passando pelo Rio de Janeiro, são nada mais, nada menos do que 20 praças de pedágio. E isso aumenta, inclusive, o custo do transporte. Só o fato de você parar o caminhão 20 vezes nesse trajeto, entre você parar e arrancar, você tem pelo menos 3% a mais de consumo de combustível, o que acaba acarretando num aumento de custo do transporte. Mário, também há um fator, né? Você falou em pedágio. Os pedágios cobrados em Santa Catarina e nesse trecho de Garuva a Curitiba até proximidades de São Paulo, tem um preço bastante pequeno, enquanto que nas rodovias paulistas do Rio de Janeiro e outras, o preço praticamente triplica? Eu diria que mais do que triplica. Você vê, por exemplo, Santa Catarina, você pega a 101 até no Paraná, você paga 1,20 o eixo do caminhão. Na Dutra é 9,20 por eixo. 9,20 por eixo? 9,20 por eixo. Então você multiplica por 6 uma carreta, vai longe, né? Então, o que a gente nota disso, Zé Renaud? Que não existe por parte do governo que concede a concessão da rodovia um critério. Porque hoje me parece que cada rodovia tem um preço diferenciado. Tem, por exemplo, a Anchieta, São Paulo-Santos, que é um absurdo, é R$20 o eixo. R$20 o eixo? Parece que é R$20 o eixo.
é absolutamente intransitável pela rodovia. Então, eu acho assim, ó, o governo devia estipular um preço padrão, ter um critério para cobrar o pedágio, porque hoje, Zé, na minha transportadora hoje, só para você ter uma ideia, eu pago de 23 a 25 mil reais por mês de pedágio. Por mês. Então você faça a conta, 12 meses por ano, onde é que eu fico com esse custo? Onde hoje o IPVA de um caminhão representa talvez 3% do pedágio que eu pago. Então, se você analisar o percurso que você faz, é exageradamente alto o valor do pedágio. É exageradamente alto. Por quê? Porque não existe um critério, Zé. Não existe. Cada rodovia, cada concessão, em função de estado, de rodovia federal, as próprias rodovias federais têm custos diferentes por quilômetro rodado, porque isso deveria ter um critério para você cobrar o pedágio. Até porque, segundo me consta, você devia ter uma opção de passar. Você quer passar por uma estrada pedagiada ou com qualidade, uma outra ou ter rodovia. outra, como existe hoje na Europa. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, se você desvia um pedágio por um acesso que tem, eles te multam. Quer dizer, na verdade, a Polícia Rodoviária hoje, eu me concebo de dizer que ela não está a serviço da população, cuidando da segurança, e sim a serviço das concessionárias, em certos momentos. Mário, pagando o pedágio, o motorista, o caminhoneiro, o que está transitando com o automóvel, sofre um acidente devido a um defeito na pista. Ele pagou o pedágio. A concessionária é responsável pelo prejuízo? Deveria ser. Veja que aconteceu um acidente com um caminhão aqui de Timbó, onde ele tinha via fácil, passa reto no pedágio, onde ele passa numa velocidade controlada, me parece de 40 km por hora, e coincidentemente, ao ultrapassar o pedágio, a cancela não abriu e bateu com o caminhão, danificou. Me parece que nesse caso houve, a concessionária pagou a despesa. Agora, os outros incidentes que existem, eu não me lembro de ter visto alguém que tenha recebido, até porque deveria, né? Porque se a rodovia é pedagiada, uma concessionária que explora, ela devia dar todas as garantias, inclusive eu levanto aqui uma questão, o Zé Renoldo, o caso do roubo, do furto. Do veículo. Porque assim, ó, se eu estou numa rodovia pedagiada, eu estou pagando para transitar nessa rodovia, logo eu tenho que ter segurança, não é verdade? Inclusive no caso de um roubo. Por exemplo, eu comparo o estacionamento com a rodovia pedagiada. Se eu deixo o meu carro no estacionamento e roubam, o estacionamento tem seguro e me repõe o veículo. Na rodovia pedagiada não acontece o mesmo. Eu mesmo já tive um caminhão roubado, aliás, 2 caminhões roubados, em rodovias pedagiadas. Está certo que também não entrei em juízo, mas deveria ter uma responsabilidade da concessionária, na minha visão. Mário, nós estamos no quadro Segurança aqui na JMV TV. Logo depois do intervalo, nós voltamos a conversar com o Mário Fávero, presidente da ASINV e também transportador.